Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais este capítulo do programa Trechos da Sabedoria Divina, neste ciclo estudando as mensagens de paz transmitidas pela Virgem Maria ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração de Jesus. No programa anterior, nós demos início ao estudo da série Revelações Divinas destes Tempos, e hoje nós vamos continuar com a mensagem do dia 25 de dezembro, uma mensagem diária, que tem o título Da Humilde Gruta de Belém ao Templo da Circuncisão, parte 2. É uma passagem que é conhecida por todos e faz parte dos textos do Evangelho, quando Jesus é levado ao templo por Maria e por José e recebe a bênção e é feita a circuncisão pelo sacerdote Simeão. E naquele momento, Simeão compartilhou e anunciou uma profecia à Mãe de Deus, dizendo-lhe que uma espada de dor atravessaria seu coração, e em seguida repetiu uma das profecias sobre o advento de Cristo na Terra. Algo muito importante também a Virgem Maria nos transmite ao dizer que foi a partir daquele momento, com a presença de Jesus no templo, que começou a queda do império do mal, que naquele tempo submetia e castigava a terra, impedindo a continuidade da evolução do sagrado povo de Israel. E, finalizando, ela diz assim: agora, neste tempo atual e antes da segunda vinda de Cristo, a humanidade se encontra em um momento muito semelhante ao do nascimento de Jesus. Um momento em que cada ser humano terá a graça de vencer através do amor e de superar e de transcender a indiferença, para que Cristo volte a triunfar em todos os corações. Vamos então dar início agora à leitura da mensagem na íntegra. Série Revelações Divinas destes Tempos, da Humilde Gruta de Belém ao Templo da Circuncisão, parte 2. Após os acontecimentos físicos, internos e universais ocorridos na simples gruta de Belém, alguns dias depois, São José e sua Mãe Celeste se prepararam para apresentar o menino Deus no templo. Esse já seria o segundo mistério que se revelaria naquele tempo aos homens a respeito do que espiritualmente significaria a vinda do Messias à Terra. Naquele tempo, a gruta de Belém ficou impregnada e preenchida da luz crística. Por cada lugar que o menino rei passava, atributos e códigos divinos iam sendo depositados nesses espaços como terafins. E todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participaram e souberam do nascimento de Jesus em Belém, também receberam impulsos espirituais que os levariam à transformação da consciência. Dias depois de haver nascido o sagrado menino de Israel, São José já havia feito os preparativos e suas orações, a fim de que ele também atravessasse no templo o processo da chamada purificação. São José chegou ao templo junto com Maria Santíssima e o pequeno menino nos braços. No entanto, durante o ato da circuncisão de Jesus, assim como pede a lei de Moisés, um fato inesperado se apresentou através de um humilde sacerdote chamado Simeão. Esse sábio e contatado ser era um dos tantos homens da terra que esperava a chegada do Messias e o cumprimento das profecias dos profetas. Nessa instância da apresentação do pequeno menino no templo e depois da circuncisão, Simeão, sendo inspirado
pelo fogo divino do Espírito Santo, compartilhou e anunciou uma profecia à Mãe de Deus, dizendo-lhe que uma espada de dor atravessaria seu coração, e em seguida repetiu uma das profecias sobre o advento de Cristo na terra. O templo da circuncisão foi o cenário que não só determinou a consagração total do menino rei ao plano de Deus, mas ali também se viu representado o sacrifício espiritual que sua Mãe Celeste viveria, oferecendo o pequeno menino como reparação e expiação espiritual por todos os erros cometidos pela humanidade. Foi ali, a partir desse momento, com a presença de Jesus no templo, que começou a queda do império do mal, que naquele tempo submetia e castigava a terra, impedindo a continuidade da evolução do sagrado povo de Israel. A chegada do pequeno Jesus ao templo, na companhia de São José e de sua Mãe Celeste, permitiu que nessa mesma hora se desenvolvesse uma grande intervenção divina, que poria fim à decadência dos homens e de todas as gerações humanas por meio da presença de Cristo na terra, assim como por toda a vida que de maneira incondicional o próprio menino, depois homem, doaria por amor a todos os seus irmãos. O ato da purificação no templo significou a passagem para outra etapa desse plano perfeito, mas silencioso, que o próprio Deus estava levando adiante através de seu amado Filho. Foi através da apresentação do menino rei no templo que a intervenção angélica e arcangélica começou a ocorrer diretamente em todas as almas da humanidade daquele tempo, já que era necessário que todo o gênero humano saísse do seu processo de autodestruição e de sua ânsia de poder. Por essa razão, desde que Jesus encarnou na terra, os seres angélicos e arcangélicos, a pedido da Mãe de Deus, fizeram uso dos mais altos instrumentos espirituais e dos mais puros raios imateriais, a fim de que os espíritos na terra vivessem os primeiros passos da redenção. Para que tudo isso fosse possível, o próprio menino rei, ainda recém-nascido, aplicava certas leis divinas que, através de seu cumprimento, modificavam a condição espiritual da terra e, ao mesmo tempo, abriam os portais para o contato e a comunicação espiritual entre a fonte maior e os mundos internos, lugar onde se encontram as essências. Todo o movimento universal, realizado pela presença da Sagrada Família e pela intervenção angélica, impediu o avanço das potestades do mal sobre a consciência humana, que naquele tempo era mais primitiva. Essas entidades contrárias tiveram que presenciar, como castigo, toda a vitória que foi gerada desde o nascimento de Jesus até a morte e a ressurreição de Cristo. Dessa forma, o planeta e a humanidade foram convertidos e redimidos pela potente voltagem do amor-sabedoria. A aliança que se alcançou entre o céu e a terra derrotou e venceu os projetos do adversário. Agora, neste tempo atual e antes da segunda vinda de Cristo, a humanidade se encontra em um momento muito semelhante ao do nascimento de Jesus. Um momento em que cada ser humano terá a graça de vencer através do amor e de superar e de transcender a indiferença para que Cristo volte a triunfar
em todos os corações. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os, sua mãe Maria Rosa da Paz. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, a partir de hoje, esse primeiro dia do ano, nos reconfirmarmos como seres crísticos, como seres que podem receber esse contato de Deus, receber essa luz divina, fazer esse contato com Deus e realizar aquilo que é o propósito das nossas vidas para a nossa encarnação. Desejamos a todos um ano pleno de realizações espirituais. Até o próximo programa.